Então, Shabbat Shalom a todos. A gente iniciou as gravações. Rabino, fica à vontade. Shabbat Shalom aos irmãos. Eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra, uma iluminação, um esclarecimento, porque muitas vezes nós não entendemos o que se passa em nós, mas com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, nossos amigos, né? Eu tenho acompanhado a evolução da igreja, a evolução das sinagogas messiânicas e do próprio judaísmo. E às vezes eu questionava por que a impressão que dá é que eles vão até uma altura e param. Estão satisfeitos com aquela crença. E por mais que se apresente a eles uma luz, talvez que possa iluminar e tirar dúvidas, as pessoas são relutantes. E aí veio, em primeiro lugar, o livro de Oséias. O livro de Oséias, eu não sei se vocês já leram. Se não leram, está aí uma boa pedida para que vocês leiam. É um livro pequeno. E é uma história que deixa a gente meio maluco. Deus manda que Oséias se case com uma mulher. Essa mulher era uma adúltera, uma prostituta. Ele se separa e Deus manda voltar com ela de novo. E assim vai desenrolar. A história de Oséias contraria tudo que a gente tem de crença. Mas Deus queria trazer uma lição para o povo de Israel. Oséias era um homem de Deus, era um profeta. E no capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: Disse-me Jeová, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como Jeová ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Aqui chama a minha atenção. Deus nos ama, mesmo nós sendo adúlteros espirituais. O que é um adúltero espiritual? É aquele indivíduo que toda religião para ele é de Deus. Não importa aonde, o que eles fazem. Toda religião é de Deus na cabeça dele. E o que seria esses bolos de passas? É o famoso chamado panetone. O panetone simboliza o quê? O Natal. O Natal, que foi criado pela Igreja Romana, era para celebrar o nascimento de Jesus. Nós sabemos que ele nunca nasceu nesse período. Nós sabemos que ele nasceu em Cabanas, setembro, outubro. E nós sabemos também que nesse dia 25 de dezembro, quem nasceu foi os falsos deuses, Mitra, Osíris e outros mais, que não vamos ficar tocando esses nomes. Mas presta atenção, olha só, essas pessoas, elas se prostituíam e comiam esses bolos de passa, esses panetones. Isso aqui é um alerta para nós. Não tem problema nenhum. Qual a diferença? Saber que Yeshua nasceu em Cabanas ou celebrar como todo mundo celebra? Não há problema nenhum. É apenas uma rejeição da vontade de Deus. Em primeiro lugar, não existe nenhuma citação na Bíblia que nós deveríamos celebrar o nascimento. Não é essa citação. Porém, continuando a leitura, diz assim: Assim eu comprei por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Ele disse: Tu ficarás comigo muitos dias e não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti.
Porque os filhos de Israel, presta bem atenção agora, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão a Jeová, seu Deus, a Davi, seu rei. Virão tremendo a Jeová e a sua bondade nos últimos dias. Essa profecia de Oséias, ela se cumpriu no nosso período, há 2000 anos. Nós estamos sem um herdeiro do trono de Davi, humano, nós estamos sem sacerdote, nós estamos sem templo, sem sacrifício. E nos últimos dias, né, nós vamos buscar a Jeová. E é o que está acontecendo com vocês. Vocês estão buscando o Senhor. Muitos ainda estão com um pé na Babilônia e um pé em Jerusalém. Vai ter que tomar uma decisão. Não tem como servir a dois senhores. Não dá. Nós temos que entender qual o projeto de vida que nós temos para nós. Se nós queremos servir ao Deus de Israel, então vamos tomar um posicionamento real sobre como melhor servi-lo. Eu sempre tenho dito a vocês, né? Façam um checklist. Veja qual mandamento vocês não estão conseguindo cumprir e qual o motivo, por que esse mandamento não está sendo cumprido. E procure colocar ele em prática. Basta você olhar os sinais. São tão evidentes. Os sinais são tão claros e nítidos. E hoje nós estamos assim, parece que anestesiados. Mas não somos só nós. Nós vemos que logo no começo, lá no Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, nós vamos ver que houve um problema. Abel, quando teve as suas primeiras crias das suas ovelhas, pegou os primeiros, a primícia das suas ovelhas. Ele não pegou uma, ele pegou as primícias das suas ovelhas e ofereceu para Deus. O seu irmão era agricultor e ele pegou o que tinha de melhor na sua produção. Porém, a Bíblia diz que ele não levou como prioridade, como primogênito, como primícia. Primícia primeiro. Quando ele quis, quando ele achou que dava, porque hoje não dá para ir na igreja, hoje não dá para ir na sinagoga, hoje eu tenho um outro compromisso. Deus nos deu 6 dias para trabalhar e o 7º para estar na sua presença. Como diz lá em Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e toda a carne deverá vir me adorar. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo para você, o Shabat é meu, e você tem que vir na minha presença. Ah, mas eu vou no domingo. Deus não disse isso. É uma questão de escolha. Josué teve um problema sério. Quando ele atravessou o Jordão, o povo começou a se rebelar. Ele chamou o povo e disse, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês decidam o que vocês querem fazer. Então não cabe a nós obrigar, insistir que você cumpra a vontade de Deus. Isso é uma decisão pessoal sua. Tá? É uma decisão que você tem que tomar. Não eu. E no mesmo livro de Oséias, antes de fazer a leitura aqui em Gênesis, no capítulo 6, versículo 4, diz assim, o meu povo perece, se perde por causa de falta de conhecimento. E a minha pergunta, qual é a falta de conhecimento? O que você não entendeu ainda? Nós nunca impedimos ou dissemos, não me incomode. Nós estamos sempre à disposição. Os irmãos são testemunhas.
Jamais alguém faz uma pergunta e nós não damos a resposta. Porque Deus nos chamou para esse ministério para ser luz, para orientar. E eu faço a pergunta: o que está faltando na sua vida para você ter um compromisso com Deus? E veja aqui o que o Senhor disse a Caim, no capítulo 4, versículo 7. Se você fizer certo, eu teria aceito. E se você não fizesse, se você se procedesse bem, o pecado já não estaria na tua porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deve dominar. Então, em outras palavras, o Senhor disse: olha, não adianta você ficar com a cara fechada, com cara triste. Não adianta. Se você fizer certo, eu recebo. Mas se você não fizer, eu não recebo. É assim que Deus fala. Nós precisamos aprender a entender como Deus age. Perdão. Como Deus age. Qual é a maneira que Deus reage conosco? Nós precisamos parar de brincar, sabe, de religião. Senão você não vai alcançar graça aos olhos de Deus. Os seus projetos não vão fluir. A sua vida vai ficar estagnada. E aí vai ouvir um dia aquela sentença que Jeremias disse: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Vai ser muito triste você ter tido essa oportunidade de conhecer a verdadeira restauração, a verdadeira Teshuvá, e você saber que você está perdido, porque você abriu mão de princípios que você sabia que você deveria obedecer, mas por causa da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, de você, sei lá de quem, você decidiu colocar Deus em segundo lugar na sua vida. Você tem que tomar um posicionamento. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 7. O capítulo 8 de Samuel, o povo chega para Samuel e diz o seguinte: nós queremos um rei, como as nações. Samuel esqueceu que Moisés já havia predito isso, dizendo que o povo se apostataria e iria pedir um rei para eles. E quando nós queremos um rei sobre nós, Samuel era sacerdote, era juiz, governava Israel. E ele ficou muito frustrado. Por sua vez, o povo não queria que os seus filhos, que eram homens ímpios e rebeldes, governassem sobre ele. Presta bem atenção. Muitas vezes nós olhamos e vemos que ímpios estão querendo governar sobre nós. E nós ficamos temerosos. Israel ficou temeroso. Porém, não era isso que eles deveriam ter pedido. Eles deveriam ter pedido um juiz justo, um sacerdote justo, como Samuel. Mas eles viram que Samuel estava sendo dobrado pelos seus filhos. E eles temeram. E ele ficou indignado. E ele vai consultar a Deus. E olha o que Deus responde. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. E Jeová lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que eles te dizem, pois eles não rejeitam a ti, mas é a mim que eles não querem que eu reine sobre eles. Que coisa triste. Samuel achou que eles estavam sendo rejeitados e não era Samuel que estava rejeitando, era Deus. Muitas vezes, quando você talvez não gosta de uma palavra que a congregação traz, e você diz: eu não quero assistir mais, eu não quero ir mais lá, e às vezes nós pensamos: nossa, ele não está gostando da gente. Não é da gente que você não está gostando.
Você está rejeitando a Deus. Aqui nós somos apenas interlocutores. Porque quando você vem à sinagoga, você não vem para ver a nós. Você não vem para ver os irmãos. Você vem cultuar o Deus bendito. E quando você não cultua o Deus bendito, está cultuando a quem? O que você está fazendo na sua vida? Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje é uma mensagem que as pessoas não gostam de ouvir. Mas se você visse o relógio do tempo, o momento que nós estamos vivendo da história humana, as coisas que estão acontecendo, os cumprimentos proféticos diariamente acontecendo, e a gente está aqui como se nada tivesse acontecido. Estamos como os antediluvianos, né? Casando e dando-se em casamento, nem se preocupando com as situações, até que veio o dilúvio e levou a todos. Essa semana, um muçulmano jihadista que odeia Israel, que odeia os cristãos, que odeia toda a religião. Inclusive, eu até mandei um vídeo para o irmão Danilo, desse líder religioso que lidera esse prefeito que ganhou lá, em Nova York. Nova York é uma cidade totalmente judaica. Os judeus compraram a ilha de Manhattan dos índios quando eles saíram aqui do Brasil. Eles foram expulsos do Brasil. Eles foram para Nova York, que se chamava Nova Amsterdã, e lá compraram a ilha de Manhattan. A maior comunidade judaica do mundo, depois de Israel, é em Nova York. E aí eu estava vendo esse líder religioso falando, e eu me assustei. Quando ele dizia, toda a humanidade tem que ser islâmico. Só existe um Deus, Alá. Então nós vemos os cumprimentos proféticos na nossa cara. Uma cidade totalmente judaica e cristã. Quem ganhou? O inimigo de Deus. Deus quer nos dar uma lição sobre isso. Deus quer nos alertar. Falar, olha, presta atenção. Quando ouvir essas coisas, alegrai-vos, porque é chegado o tempo. E aí, o que você está fazendo para melhorar a sua situação? É óbvio que nós temos nossos irmãos aqui que estão impossibilitados de vir por causa da distância, outros por causa de saúde, mas aquele que não está, por que você não está cultuando a Deus? O que está acontecendo com você? Aí nós vemos também outras admoestações muito sérias, né? Que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Esse livro de Pedro é espetacular, porque você vê a evolução de Pedro como discípulo e como apóstolo. E Pedro ele vai mudar o seu linguajar de uma forma extraordinária. Daquele homem ignorante, violento, ele vai se tornar um homem amoroso. Só que na sua carta, nas suas epístolas, ele traz orientações, e olha o que ele fala em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-lhe seu último estado pior do que o primeiro. Vamos traduzir isso. O que significa isso? Depois que Deus se manifestou na sua vida, abriu seus olhos, mostrou o caminho da verdade, mostrou a questão alimentar, porque o alimento se refere ao nosso espírito. Né? Do Shabat, da festa bíblica, da recompensa dos santos. Você descobriu a realidade, você estudou, você pesquisou, você sabe aonde está a verdade. Porém, muitos de nós temos trocado essa verdade por bolotas de fogo.
como tudo. E aí ele diz assim, o som está abafado? Esse melhorou. Por gentileza, alguém fale que está melhor? Melhorou, melhorou. Ah, perfeito. Continuando. Acho que é a internet. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos nesse último estágio. Última situação final. Paulo também nos fala, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 12. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no erro. Mas o que ele está dizendo aqui? Vamos voltar para o versículo 9. A vida desse iníquo, quem é esse iníquo? Esses líderes religiosos falsos, né, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Não sei o que está acontecendo. Vamos tentar inverter aqui a situação. O que deve ser. Vamos ver. Melhorou? Dá para ouvir agora? Ok. Voltando. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O que significa isso? Esse homem da iniquidade que estão se levantando, pregando mentiras, também se espalharam. Em 2 João, também fala que anticristos, não anticristo 1, anticristos, naquela época já operavam entre os crentes. E quem são esses anticristos? São falsos religiosos que dizem servir a Yeshua, porém pregam contra os ensinos de Yeshua. Por isso que é anti. Anti é contra Cristo, contra os ensinos de Cristo. E o que é contra os ensinos de Cristo? É contra os princípios básicos da lei de Deus. Pode comer o que você quiser. Oramos e já está resolvido. Aí você pede, onde está na Bíblia isso? Não existe. Nós não precisamos mais guardar o sábado. Nós somos o sábado. Jesus já guardou o sábado por nós. Então esses anticristos estão espalhando mentiras e heresias. E muitas vezes nós estamos no caminho da verdade, porém ficamos para trás. Porém somos enganados por nós mesmos, por uma questão de escolha e opção. Então Deus quer falar conosco hoje para nos chamar a atenção, porque nós temos que tomar um posicionamento. A hora é chegada. Os juízos de Deus estão às portas. E vai chegar um momento em que você vai ser colocado do lado de fora. E olha o que a palavra diz aqui, ó. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça, para que pereçam. Pereçam porque não receberam o amor da verdade para se salvar. O que significa isso? Você recebeu a verdade, mas você não amou aquela verdade. Porque aquela verdade atrapalha a sua vida. Aquela verdade complica a sua situação. Aquela verdade te atrapalha. Para algumas pessoas, o sábado atrapalha as escolhas que eles querem fazer. Deixar de comer carnes impuras é complicado, porque 1 quilo de carne bovina custa 50. Uma carne suína custa 14. E eu acho que é bobagem, eu posso comer o que eu quiser. Então, percebam que quando você toma essas decisões equivocadas, quando você deixa de estar na presença de Deus,
Nesse momento não vai acontecer nada. Porém, a sua mente vai começar a se fechar. E olha a continuidade. No versículo 11 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Presta bem atenção. Não é nenhum ser espiritual, não é o diabo, não é ninguém. O próprio Deus observa o que você fez. E do mesmo jeito que ele disse para Caim, se você fizer certo, eu aceito. Como você está fazendo errado, você está perdido. O próprio Deus permite que um espírito de engano entre na tua vida. Sabe para quê? No versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade e tiveram prazer na iniquidade. Então, é Deus mesmo que vai enviar um espírito de engano na sua vida. Então, abra os seus olhos. Ainda há tempo de você colocar a tua vida no altar do Senhor. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação? O que adianta você dar a eternidade e, por negligência, você saber que a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido perderam a salvação porque você teve dó, você quis poupar? As coisas não são assim. Pedro, na sua segunda epístola, ali no capítulo 2, no versículo 20, diz: melhor vocês não terem conhecido do que conhecer e você rejeitar. E isso serve para todos vocês. Vocês conheceram, conhecem a palavra. Porém, o que acontece? Você vê o mal acontecendo, você vê o mal prosperando e você se cala. Eu não me calo. Eu arrumo até confusão. Porque o pecado tem nome. E não venha fazer graça na minha frente, não, porque não vai dar certo. O diabo não vai sapatear na minha frente, não. Porque é minha obrigação alertar. Então, hoje, a palavra que Deus me deu hoje é alertar vocês. Tem coisas que eu gostaria de trazer a vocês, mas ainda vocês não estão prontos. Eu estava conversando com o irmão Danilo sobre umas questões proféticas. Ele disse: olha, seria bom a gente fazer um estudo sobre isso. Eu falei: não, irmão, as pessoas não estão prontas. Yeshua passou por isso. Ele diz: eu gostaria de falar muitas coisas para vocês, mas vocês não entenderiam. E é a mesma coisa hoje. A maioria de vocês não estão entendendo. Deus tem operado milagres no meio do seu povo. Deus tem ouvido a oração do nosso povo. Nós temos orado e Deus tem operado milagres. Só que nós temos ignorado. Deus tem aberto porta de emprego. Deus tem curado. Deus tem transformado vidas. Só que alguns de nós decidimos ficar com um pé no mundo e um pé na congregação. Você vai ter que fazer uma escolha. Hoje escolheis a quem servais. Há 3.500 anos atrás, Josué teve esse mesmo problema. Eu ontem estava assistindo o The Chosen. Acho que agora o 5 é o último lançamento. Quando houve a traição de Judas. E eu percebi ali que o cineasta foi muito sábio. Eu vendo a fisionomia das pessoas, a fisionomia do ator que fazia Judas, a fisionomia do ator que faz Jesus. E quando ele diz assim, com lágrimas nos olhos e com uma cara, faça o que tem que ser feito. Porque Judas que escolheu ser o traidor. Ele que fez a opção. Mas faz depressa. E essa frase eu posso dizer para você hoje. Faça a sua escolha, mas faça depressa. Se você quer continuar nesta jornada,
Faça direito, sabe? Não tenha medo do que vai acontecer. Deus não vai te permitir que você venha se perder no meio do caminho. Deus não vai permitir que você não consiga alcançar seus projetos, seus sonhos. Deus não vai permitir. Porque a promessa dele é diferente. Vamos um pouquinho mais para trás. Quando Deus dá uma ordem a Noé, ele diz: faça um barco nessas proporções para salvar você e sua família. E os animais. Só que faltou algumas coisas ali. Amém. Faltou algumas coisas ali, meus irmãos. Noé tinha parentes. Sua esposa tinha parentes. Seus filhos eram casados e suas mulheres tinham parentes. Tinham amigos, tinham vizinhos, tinham conhecidos. Igual nós. E a ordem foi: é para você e a sua família. E o pior não é isso. Porque muitas vezes nós temos dúvida. Eu imagino que ele até duvidou que realmente ia acontecer aquilo. Eu imagino, às vezes, que ele está dentro do barco ali, ficou todo 7 dias ali dentro, não é? Eu imagino que ele está ali dentro do barco. Será que eu com essa bicharada toda aqui? Será? E aí começou a chuva. E provavelmente ele escutou os gritos, o desespero das pessoas lá fora. E ele não podia fazer nada, porque a porta foi fechada pelo lado de fora. Isso vai acontecer também nos nossos dias. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do homem. Vai chegar um momento que a porta vai ser fechada. E você não vai conseguir salvar sua esposa, seus filhos, ou sua esposa não vai conseguir salvar você. Você não vai conseguir salvar sua mãe, sua irmã, seu cunhado, sua cunhada, seus parentes, as pessoas que você ama. Você não vai conseguir salvar mais. Passou a cega, findou o verão e não dá mais para se salvar. Mas o pior não estava aí. O mundo que ele vivia devia ser esplêndido, maravilhoso. E quando acaba aquela enchente, acaba o dilúvio, e ele sai do barco, da arca. Imagina a cena, né? Eu penso aqui, imagina a cena que ele viu. Aquela barreira, destroços. E ele se lembra, embaixo de tudo aquilo, tem milhões de pessoas que morreram. E agora só está ele e a família. E os animais. E ele solta os animais. E a Bíblia diz que ele foi lá e se embebedou. Isso aí é uma colocação minha agora, hein? Entre aspas, coloco 2 aspas. Eu imagino que a bebedeira dele foi por um motivo: tristeza, angústia. O que aconteceu? E talvez falasse: poxa vida, eu não falei, eu podia ter ajudado, alertado. Isso vai acontecer com você. Eu podia ter chamado a minha esposa à razão, o meu marido à razão, o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta. Porque vai chegar um momento que a porta da arca vai fechar. E não vai ter o que fazer. Então reflitam. Os sinais estão todos aí. Os sinais proféticos estão se cumprindo dia a dia. Isso me assusta muito. Mas eu sou grato a Deus porque eu estou dentro da arca de Deus. E você também. E eu espero que você não saia para fora da arca. A Bíblia nos fala
uma parábola, Jesus nos fala uma parábola do rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo, sofria, passava todo tipo de dificuldade. O rico não tem nome. E os dois morrem. E a parábola diz que o rico vai para o seio de Abraão, que significa o reino de Deus. Perdão, Lázaro vai para o seio de Abraão. E o rico vai para um lugar de tormento. E ele pede para Abraão, para Deus. Abraão ali é simbólico, né? Que peça para Lázaro ir alertar os seus irmãos para que eles não passem naquele sofrimento. E a resposta, não. Se eles não acreditavam nos vivos, vão acreditar nos mortos? E ele diz assim: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditam, como é que vão acreditar no que morreu? E a mesma coisa é para nós hoje. Nós temos Moisés, os profetas, e além disso nós temos Yeshua e temos os apóstolos. E para onde nós vamos? Para o seio do eterno ou para a perdição, para a morte? Então, esse estudo de hoje é um estudo que normalmente eu não gosto de apresentar, mas é necessário para dar um up na nossa vida, para a gente acordar. Quando eu vi aquele, chama-se mulá, né, lá nos islâmicos é mulá, dizendo que uma religião só deve existir. Eu lembrei que o anticristo vai fazer isso. E aí você não vai poder mais viver pela internet, porque vai ser proibido. Você não vai poder mais ir na congregação, porque vai ser proibido. Hoje nós temos liberdade de falar pela internet, de falar numa congregação com porta aberta. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais essa situação. E não está longe. Isso eu posso lhe garantir. Yeshua, ele morreu no ano 28 da nossa era. No ano 28, não foi nada 33. Aquelas contas dele tá tudo errado. No ano 28. Se ele morreu no ano 28, em 2028 nós vamos completar 6.000 anos da história. 2.000 anos da história dele, é o 6º milênio. No calendário judaico está em 6.025. Mas no calendário nós temos aí a entrada do milênio, o 6º milênio. O início dos 1.000 anos. Porém, Yeshua disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum de nós seriam salvos. Então nós vemos que no relógio de Deus o tempo é muito curto. E Deus vai antecipar os fatos. Deus vai antecipar para que você possa ser salvo. Por isso a minha palavra para vocês hoje é esta. De que lado você vai estar? Você vai fazer da maneira certa ou vai fazer como Caim, do jeito que ele quis? Caim decidia do jeito que ele quis. Ele não deixou de ofertar a Deus. Ele não deixou de dar o melhor a Deus. Mas foi do jeito dele. Só que com Deus de Israel não é assim. Você quer ser salvo? O caminho é esse. Você quer se distrair? Tem um monte de opções aí. Tem um monte de situações. Porque se você não tomar um posicionamento hoje, eu não sei o que vai acontecer. E eu com certeza vou ficar muito triste naquele dia, se eu não puder estar dentro da arca de Deus. E eu vou ficar mais triste ainda se eu estiver lá e você não estiver.
Porque talvez eu diga, puxa vida, aonde eu errei com os meus irmãos? Por isso, é tempo de nós refletirmos. Cada um de vocês, Deus chamou de uma maneira. Eu sei da história de cada um de vocês. Deus me chamou de uma maneira, Deus chamou cada um de vocês. E o que você vai fazer? Qual o caminho que você vai decidir? Para onde você vai? O meu povo vai perecer por falta de conhecimento, disse Jeová a Oséias. A Bíblia está na sua mão. Se você não consegue ler, você pode até ouvir. Hoje a Bíblia está falada. Muitas vezes eu fico estudando a Bíblia ouvindo. Porém, o que vamos fazer, né? A mensagem foi dada. Cabe a cada um de vocês fazer o melhor. Eu não posso dar uma de Espírito Santo tentar convencer ninguém, porque eu não sou. Nós somos iguais. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, Pai, eu agradeço pela palavra que tu nos trouxe hoje. Eu agradeço pela vida dos teus filhos que aqui estão conosco. E rogo, Senhor, que o teu Santo Espírito visite cada um deles. Transforme a vida de cada um deles. Mude a história de cada um. Dê coragem para que eles possam tomar uma posição. Dê coragem para que eles possam compreender o momento que estamos vivendo. Abra os nossos olhos espirituais. E tende misericórdia de nós. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Sábado de vitória a todos. Medite na palavra. Shalom, shalom.